que eu possa explicar mais sobre Node.js e JavaScript, eu preciso que vocês acompanhem junto comigo a instalação de algumas coisas na sua máquina. Você precisa instalar o Node.js no seu computador para que você consiga rodar aplicações de JavaScript. Lembra? Você precisa do motor V8 para que seu computador interprete essa linguagem que você vai estar programando de alto nível para uma linguagem de baixo nível e ele execute o seu bot, inicie o seu bot, sete lá uma fotinha, sete um nomezinho, tudo isso é necessário. Primeiro a gente vai estar acessando o site do Node.js, ele está na descrição, pode ficar tranquilo, é só você conferir. Hoje, atualmente, a versão do Node está na 14.15.1, a versão LTS. O processo de instalação é muito simples, você vai clicar aqui, vai fazer o download. Assim que você realizar o download do Node.js, você vai executar, vai aparecer essa janelinha para você aí na sua máquina. Você só vai apertar em Next, vai aceitar, vai apertar Next para fazer a instalação do Node.js no seu computador. E aqui no final, a ddpatch tem que estar marcado do jeito que está aí, Next, Next, e dá um install. Ele vai começar a instalar o Node.js aqui na sua máquina. Então, a partir desse momento que esse Node tiver instalado, qualquer aplicação em JavaScript que você tentar executar no seu computador, ela vai funcionar. Agora, para que a gente não tenha que usar o bloco de notas para programar, cá para nós, isso é uma merda usar bloco de notas, ninguém gosta de usar bloco de notas e é bem amador, a gente vai precisar de um editor de texto. No meu caso, eu utilizo o VS Studio Code, eu gosto muito desse editor de texto, até por causa das extensões que ele possibilita pra gente, isso para mim é fantástico. Só que você aí, se você tiver um outro editor de texto que você gosta mais, como o Sublime, o Atom, pode utilizar. E se você está num computador muito lento que não suporta VS Code, existem editores de texto online. O próprio Gitpod é um exemplo, onde você consegue programar pelo seu próprio navegador. Se você buscar na internet manuais de como utilizar o Gitpod, você vai ver. Eu não vou explicar sobre eles aqui porque, claro, a gente vai aprofundar muito no vídeo nesse assunto e vai ficar muito longo. Para que você faça a instalação do Visual Studio Code, você vai acessar o site code.visualstudio.com. Na página inicial, você vai clicar na setinha aqui e vai baixar a versão de acordo com o seu Windows. Se é Windows, você vai baixar aqui a versão 64 bits. Se é Linux, você vai baixar aqui o Linux. E se for macOS, você vai baixar aqui a versão do macOS. Clicando aqui, você vai fazer o download da aplicação. Vai abrir esse site aqui, mas o download já vai iniciar aqui embaixo, já apareceu. Já começou a baixar. O processo de instalação é bem simples, é só você clicar em avançar, 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 pronto, o seu VS Code vai estar instalado. Agora vamos falar um pouco sobre o projeto JavaScript, como é que funciona essa estrutura do projeto JavaScript. Beleza, dentro do JavaScript a gente tem uma estrutura simples. Toda a organização do seu código vai ficar dentro de uma pasta, ou seja, você vai criar uma pasta e todos os arquivos, códigos, dependências vão ficar ali dentro. Então é de suma importância que vocês entendam isso. A gente vai estar criando aqui agora uma pasta, já é para me citar como exemplo. Um adendo muito importante, galera, pelo amor de Deus, isso foi um erro que em todas as minhas séries de vídeos a galera comete o mesmo erro. Pasta de projeto de programação não pode ter acento, não pode ter espaço, não pode ter caractere especial. Você não esquece o português aqui e escreva em inglês se possível, mas você não pode colocar caracteres especiais, acentos, espaços, porque isso vai atrapalhar e vai dar erro no seu projeto. Esse caminho ele precisa ser o mais simples possível, até porque o Node vai percorrer esse caminho várias e várias vezes para estar executando as instruções que estão dentro do seu código. Então por isso que ele tem que ser de uma forma que ele entenda, ele não sabe que existe esse tipo de coisa, então você tem que abstrair o máximo possível, ou seja, deixar o mais simples possível. Bot tutorial. Perceba, eu não coloquei acento nem espaço, então cara, se segure na cadeira, mas não coloque espaço aqui dentro. Assim que a pasta do seu projeto foi criada, a gente vai iniciar agora o VS Code nessa pasta aqui que vai ser o ficheiro do seu projeto. Primeiro, executando aqui o Visual Studio Code de forma manual pelo iniciar do Windows, aí vai abrir o Visual Studio Code aqui para vocês trabalharem. Assim que você instalar o seu VS Code pela primeira vez, uma coisa bem importante que vocês precisam fazer, que é clicar aqui nesse nome JavaScript, que vai fazer com que ele instale todas as ferramentas do idioma que a gente vai estar programando. Tranquilo? Então vamos abrir agora o nosso projeto e vamos explicar mais um pouco sobre a estrutura do JavaScript. Primeiro de tudo, dentro do JavaScript você precisa basicamente de dois arquivos. O seu arquivo principal, que é o seu index.js, e o arquivo package.json. Mas Pedro, package.json, o que é isso? Calma que eu vou estar explicando para vocês. O arquivo principal que vocês vão estar precisando, basicamente a gente vai estar criando aqui, ó, index.js. Pronto, esse é o arquivo principal. O segundo arquivo que você precisa é o arquivo package.json. Mas o que é o package.json? O package.json é o ponto de partida de qualquer projeto Node.js. Ele é responsável por armazenar todo o corpo e a estrutura do seu projeto, assim como dependências, nome, autor e muito mais. Para que você possa criar um arquivo package.json aqui no seu computador, você precisa utilizar um simples comando no terminal. A gente vai estar abrindo o terminal aqui, vai vir aqui em ver, depois terminal. Aqui vocês vão usar o comando npm espaço init espaço -y.
Pedro, o que é npm? É com esse comando aqui que a gente vai gerar o nosso package, é o arquivo que vai descrever todo o nosso projeto. Mas o que é npm? Eu nem instalei npm, como é que você vai usar um comando npm? O npm ele vem junto com o Node, assim que você instala o Node no seu computador, já vem o npm. O JavaScript nativo, o JavaScript da parte do cliente que a gente falou lá no início do vídeo, ele não dá suporte a módulos. Isso foi adicionado para o Node.js, né, para a questão do server-side. Eu vou dar um grande exemplo para vocês. Para que a gente possa escrever aqui o nosso bot Discord, a gente vai utilizar uma livraria, um módulo, uma biblioteca chamada discord.js. Essa livraria, essa biblioteca, esse módulo está lá no npm. A gente vai baixar de lá. Beleza? E eles são definidos dentro do seu código com a sentença require. Eu acho que você já deve ter visto em algum lugar, se você já observou algum código JavaScript. Existem algumas dependências que já vêm nativas no JavaScript, como a dependência fs, que você só precisa requerer ela dentro do código que você vai conseguir utilizar. Mas outras dependências, como a que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo, você precisa importar essa dependência lá do npm, instalar no seu projeto para que você possa utilizar esse módulo. O npm nada mais é do que o gerenciador de pacotes do Node.js. É o local onde todas as dependências, os módulos, ficam ali armazenados e é por ali que a gente tem esse controle de versionamento dessas dependências. Agora que a gente já entendeu esse conceito, a gente vai estar criando nosso package.json com o comando npm init. O init nada mais é para gerar esse arquivo. O traço y vai dar para dar sim para todas as alternativas. Como por exemplo, se você digitar só init aqui, ó, ele vai me fazer uma série de perguntas. O nome do meu package, qual a versão do meu programa. Se você não quer preencher isso manual, você já utiliza o traço y, porque ele já gera automaticamente, você não perde tempo. Sempre que você tiver com o terminal aberto ou alguma coisa em fluxo de execução, como você está vendo aqui agora, você pode utilizar o Ctrl C para finalizar esse programa que está em fluxo de execução. Utilizando isso aqui, você pode voltar a utilizar outro comando. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o npm init traço y para gerar o nosso package. Assim que ele foi criado, ele me retorna aqui o qual package foi criado. O arquivo aqui já é gerado para mim, que eu tenho o nome do meu arquivo. Ele pegou o nome do meu bot, o versionamento, o arquivo principal, ele já me pegou o único arquivo que eu tinha aqui, JS, e por aí vai mais outras informações. Já o autor ele deixou vazio, licença e de scripts, que a gente não vai se aprofundar muito sobre isso. Indico que você pesquise e estude mais sobre isso para que vocês entendam mais sobre o assunto do package. Agora a gente vai instalar a nossa primeira dependência, vamos puxar ela lá do nosso gerenciador de pacotes, o npm. Para que você possa fazer a instalação de uma dependência aqui no JavaScript, no seu projeto, você vai utilizar o comando npm i, ou você pode colocar install, eu vou colocar i porque é mais abreviado, e o nome da dependência que você quer instalar. Se vocês acessaram o site do npm, que é npmjs.com, é o local onde é que fica todas as dependências de JavaScript, e a gente pesquisar o termo Discord, vocês vão ver a infinidade de dependências que foram criadas para esse universo nosso de bots. Então, cada uma delas tem uma função específica e você pode utilizá-la de alguma forma. No caso da dependência que a gente vai estar utilizando, que é a discord.js, para que você possa fazer a instalação dela, você vai ter que utilizar o prefixo discord.js, npm e espaço discord.js, e é isso que a gente vai estar utilizando aqui agora. Você pode perceber que tem algumas informações aqui dentro do npm, a última atualização que ela teve, o link do repositório, o link do homepage dele, o número de downloads que já foram feitos, a versão e qual a licença desse módulo, né? E muito mais. Acredite, aqui tem coisa para tudo que você precisar, você vai achar aqui. A comunidade de JavaScript é muito grande, então muitos módulos e dependências são desenvolvidos por essa comunidade. Então você prezar por linguagens que tem comunidades grandes, você vai ter pouco problema, porque sempre que você pesquisar um erro na internet, você vai encontrar. Sempre que você precisar de algum módulo que resolva algum problema, alguém já fez, você pode utilizar esse módulo dentro do seu bot. Vamos voltar aqui para o nosso terminal no VS Code. A gente vai utilizar npmi, utilizar lá o prefixo que é discord.js. Quando você quer instalar uma dependência, você coloca npm i. Quando você quer remover essa dependência, você muda o i para o r. Olha só, e aí você vai estar removendo essa dependência lá do seu projeto. Nesse caso, a gente vai estar instalando. Outra coisa que vocês precisam ver aqui também é que vocês precisam lá no finalzinho passar um prefixozinho chamado "-s". O que é isso? É para a gente reforçar para o npm, que é para ele salvar no nosso package essa dependência, porque lá na frente, quando a gente for rodar esse projeto em outro computador, ele vai saber que aquela dependência precisa ser instalada para o meu projeto funcionar, eu vou executar e ela vai ser instalada e depois eu vou poder iniciar o meu bot. O processo vai ser bem rápido. Enquanto essas dependências são baixadas, ó, perceba que já criou aqui, ó, uma chave chamada dependência e já instalou aqui a minha dependência e a versão que ela foi baixada hoje. Beleza? Isso é muito importante. Perceba que quando você instalou sua dependência, dois arquivos apareceram. Na verdade, um arquivo e uma pasta. O arquivo foi o package-lock e a pasta é o Node Modules. É dentro do Node Modules que ficam todas as dependências que você vai baixar no seu projeto. Se a gente abrir aqui agora, perceba
que a gente tem aqui uma série de dependências que foram baixadas, somente utilizando o discord.js, porque todas essas dependências aqui são necessárias dentro do discord.js, então já aparece tudo aqui no módulo. Toda dependência que você instala, ela precisa de outras dependências e elas vão ser baixadas e vão ser adicionadas aqui. Então essa pasta aqui ela costuma ser muito grande. Então quando você vai exportar o seu bot para alguma host, hospedar o seu bot em algum lugar, você nunca envia essa pasta aqui. Você só vai enviar o seu arquivo index e o seu arquivo package. Obviamente, se seu projeto for maior, vai ter outros arquivos aqui, mas o nosso exemplo simples aqui só são esses dois arquivos que vão ser enviados. Isso se dá porque você pode gerar essa pasta de novo aqui utilizando o seu package.json que eu já vou ensinar para vocês. Vamos supor que você já está com todas as dependências instaladas no seu bot e você não tem mais essa pasta node módulos aqui. Ó. Vou deletar essa pasta node módulos aqui e esse package.lock eu já vou explicar o que é para vocês também. Ah, Pedro, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que dar npm discord.js de novo? Não precisa. Você já determinou no seu package que essa dependência ela existe no seu projeto. Você só precisa instalar ela. Então, para instalar essa dependência de forma bem rápida, você vai colocar npm espaço i. Né? E assim ele vai instalar todas as dependências que estão no seu package. Obviamente aqui a gente só tem uma, ele só vai instalar ela. Se tivesse mais aqui, ele ia instalar todas elas. Perceba que gerou um arquivo chamado package-lock.json. O objetivo do package.lock é muito simples. Ele só está ali para garantir que assim que você dá o npmi, ele instale todas as dependências nas versões corretas que você utilizou lá na sua máquina no momento do seu desenvolvimento. Eu particularmente não gosto de usar muito o package.lock, mas em alguns tipos de projeto que você utiliza, que você precisa ter aquela versão específica daquela dependência, o package.lock é importante. Prontinho, agora a gente já pode retornar para o nosso index.js e a gente vai começar já a explicar algumas coisas para vocês no conceito da programação de JavaScript. Uma coisa que você precisa entender de JavaScript é que é uma linguagem que se organiza em blocos de código, ou seja, aqui você tem um bloco de código e basicamente aqui depois você vai ter outro bloco de código. Então são blocos dentro de blocos de código, dentro de blocos de código. E basicamente é dessa forma que você vai ter essa organização de JavaScript. Você sabe que quando você vai fazer um cálculo matemático, vocês precisam colocar no papel o número que vocês querem somar. Se for um número muito grande, vocês às vezes não conseguem fazer de cabeça. Até mesmo quando vocês fazem de cabeça, você tem que armazenar em algum lugar da sua cabeça aquele número para que você some ele com outro. No computador, na programação, não é diferente. Para que o computador calcule uma informação, para que ele calcule um número ou processe algum dado, você precisa enviar esse dado para ele, ele tem que armazenar esse dado em algum lugar, processar aquele dado e depois te dar o retorno, a resposta daquele processamento. E no JavaScript a gente armazena essas informações dentro de variáveis. Dentro do JavaScript a gente tem três tipos de variáveis, que são a var, let e const. Mas depois das últimas atualizações que teve no ECMAScript, a var ficou mais de lado, a variável não é mais utilizada. Agora a gente sempre utiliza mais a variável let e a variável const. Dessas duas formas você declara variáveis. Uma coisa que vocês têm que entender é que a const, o nome já diz, const, constante, ela não muda. Depois que você declarou ela, aquela informação ela vai ficar ali imutável. No caso da let, nesse caso ela pode mudar o seu valor, mas ela tem um escopo de bloco. Ou seja, ela só pode ser acessada dentro do bloco que ela está. Por exemplo, se a gente criar uma let aqui chamada valor igual a 22 e tentar acessar o valor dela aqui embaixo, ela não vai funcionar, porque o escopo dela só existe dentro desse bloco aqui de cima. Já que a gente está falando de dados, de questão de variáveis, outra coisa importante no JavaScript que vocês precisam entender é que JavaScript é uma linguagem de tipagem fraca. O que é isso, tipagem fraca? Isso é porque você não precisa estar definindo a variável específica para aquele tipo de dado. Um exemplo que a gente tem em outras linguagens de tipagem forte, se você vai armazenar uma frase, você precisa de um string, um tipo string de variável. Se você vai armazenar um valor e esse valor é inteiro, você tem que ter uma variável tipo int. No caso do JavaScript não, você pode armazenar tudo na mesma variável, que o próprio JavaScript vai processar, vai identificar qual é o tipo daquela variável e vai determinar a sua variável para aceitar aquele tipo de valor, porque é uma tipagem fraca. Antes de a gente começar a escrever já o nosso bot, a gente vai dar um simples hello world aqui para a gente se livrar daquela boa e velha maldição do Olamundo, né? Dentro do JavaScript, para você dar um comando hello world, um print, é muito simples, é muito pequeno o comando. Você só vai ter que utilizar console.log, né? Olá, mundo. Para que a gente possa executar esse programa aqui, é muito simples. Vocês vão aqui no seu terminal, vão digitar node espaço o nome do arquivo, né, que é index.js, vão dar enter e vão ter o retorno aqui, olá mundo, que é exatamente a frase que a gente
colocou aqui. Beleza, agora que eu dei uma breve introdução para vocês, enfim, a gente vai botar a mão na massa e vamos estar escrevendo os primeiros códigos do nosso bot. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa trabalhar com a biblioteca lá dos code.js. Eu preciso importar essa biblioteca. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que dentro do Node.js os módulos foram criados para o Node.js e no Node.js a gente utilizava lá o termo requer para requerer aquela biblioteca? É aqui que a gente vai utilizar isso. E como essa biblioteca ela precisa ser armazenada em algum lugar, a gente vai armazenar ela dentro de uma variável. E como a gente não pode mudar a informação, a gente quer que esse valor seja constante, ou seja, as informações que estão nessa biblioteca elas têm que manter em constância dentro dessa variável, a gente vai utilizar const no lugar de let. É óbvio, se você utilizar let também vai funcionar, mas em questão de regras do JavaScript, utilize const para fazer declarações. Vamos fazer const aqui, a gente vai estar colocando o nome dessa variável, que é Discord, né? Tá um D maiúsculo aqui. E agora a gente vai estar requerindo a biblioteca discord.js e armazenando dentro dessa constante. Prontinho. Aqui a gente já fez a importação da nossa biblioteca. Agora, galera, a gente precisa criar um construtor para poder instanciar as informações da discord.js dentro desse novo objeto. E para fazer isso dentro do JavaScript, criar o construtor no JavaScript é muito fácil. Tem um termozinho chamado new que facilita muito esse processo para a gente. E uma simplesinha, a gente já resolve esse problema de uma forma bem rápida. A gente vai criar mais uma const, vamos dar um nome dessa const, nesse caso a gente vai chamar de cliente. Tem muita gente que coloca o nome bot aqui, mas você pode colocar o nome que eu quiser. A variável é minha, eu posso declarar da forma que eu quiser, mas nesse caso a gente vai utilizar cliente, porque é o nome mais utilizado. A gente vai dar igual, espaço, e a gente vai estar utilizando o termozinho new, espaço. Vamos estar chamando aquela variável lá em cima que a gente declarou, que é a Discord, ponto, cliente, espaço, cliente, abre e fecha parênteses, ou seja, agora nesse caso a gente instanciou a Discord.cliente, ou seja, cliente é uma instância do Discord.client. Agora, galera, para que você definitivamente consiga ligar seu bot, você só precisa do token, por incrível que pareça. No JavaScript, para você ligar um bot, são apenas 3 linhazinhas, simples e objetivas. E para que você passe o seu token, é muito simples. A gente vai estar chamando a variável, o objeto que a gente instanciou, que é cliente.login, abre e fecha parênteses, aspas, e aqui dentro a gente vai estar copiando o nosso token para ligar o nosso bot. Agora, onde eu pego o meu token? Vamos agora lá buscar o seu token. Para que você pegue o seu token, vocês precisam acessar o site do Discord, né? Vamos aqui no site do Discord. A gente vai descer até aqui no final e vamos clicar em desenvolvedores. Clicando em desenvolvedores, a gente vai clicar aqui, ó, desenvolver portal. E aqui, nesse caso, tem vários bots aqui, mas vocês vão estar limpos se for o seu primeiro bot. A gente precisa criar uma nova aplicação para poder fazer essa conexão do seu programa aqui, do seu código em JavaScript, lá com a API do Discord. A API do Discord ela funciona basicamente de validação por base de token. Você precisa ter um token para liberar o acesso a essa API e assim você fazer todas essas funções que os bots realizam, como mudar cargo, mudar nome, tudo de legal que você consegue fazer no bot. Você só consegue fazer isso graças a essa conexão que você tem com a API, que é gerada e liberada, credenciada pelo token. Para que você gere um novo token para que você utilize no seu bot, a gente vai acessar esse site aqui, tá na descrição o site. Vocês vão ver aqui nova aplicação, ele vai pedir um nome, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, novo bot. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Ele vai me gerar essa aplicação aqui. Algumas coisas que eu tenho que falar para vocês que são bem importantes aqui dentro. Aqui atrás, vocês têm essa opção bot. Assim que você criar o seu bot, vocês podem setar uma fotinha aqui se vocês quiserem, mas assim que vocês criarem o seu bot, vocês vão vir aqui nessa opção bots e vão ativar ele. Vocês vão adicionar essa opção de conectividade API, assim ele vai liberar o token de vocês. Só clicar nesse nomezinho azul aqui que você já tem um token de acesso. Uma coisa bem importante que eu tenho que dar para vocês, esse token aqui é secreto, só você pode ter. Se você passar para outra pessoa, ela pode acessar o seu bot e bagunçar com o seu bot, em nome do seu bot, entendeu? Então vocês precisam, obviamente, manter isso em segredo. A gente vai copiar isso aqui e vai colar lá no nosso código. A gente já tem um token de acesso aqui do nosso bot. Outra coisa que vocês precisam fazer, que isso aqui é novo, não existia antes, é fazer a ativação dos privilégios aqui no Gateway. Vocês precisam ativar essas duas opçõezinhas aqui embaixo. A primeira de liberar as intents e depois a de baixo, Server Manage Intents. Beleza? Marcando essas duas opçõezinhas aqui, você vai liberar e desbloquear algumas funções dentro lá da API. Antes não existia isso aqui, mas depois da atualização que o Discord fez, é necessário que você marque essas duas opções aqui, senão seu bot não vai funcionar direito.
Tranquilo? Outra coisa bem importante que vale salientar é a questão do public bot. Se o seu bot for um bot público, você precisa deixar isso aqui marcado. Copiou seu token aqui, voltou lá para o Discord, beleza. Eu preciso de mais alguma coisa? Definitivamente não, você não precisa. Se você quer só ligar o bot, isso aqui vai funcionar. Nodeindex.js. Opa, deu um errinho aqui, obviamente, ó, escrevi alguma coisa errada aqui, requer com I, não é. E obviamente não apareceu nada no meu terminal, porque eu não coloquei nenhuma informação para aparecer aqui. Mas o seu bot já está ligado. Obviamente a gente precisa ver se ele está ligado. E para isso a gente vai adicionar ele em um servidor aqui agora. Para você fazer isso é muito simples, mas você vai precisar de um sitezinho chamado calculador de permissões. É dentro desse site aqui que você vai estar passando todas as permissões que você quer setar no seu bot. Pode ficar tranquilo que esse link aqui eu vou deixar na descrição para vocês. Aqui, galera, o conceito é bem simples. Assim como o usuário, um bot também precisa de permissões para que ele possa fazer coisas dentro do servidor. E obviamente, se você vai fazer um bot de moderação, um bot que vai executar permissões mais nocivas, mais sensíveis dentro do servidor, ele precisa ter as permissões master, ou seja, ele precisa ter a permissão de administrador. Mas se o seu bot é um bot mais tranquilo, que não precisa fazer esse tipo de coisa, só vai enviar mensagem e receber, obviamente você vai estar criando aqui permissões mais tranquilas, permissões de só enviar mensagem e ler mensagens aqui, também de verificar históricos de mensagens, coisas do tipo. Então vocês têm que estar sempre atentos em relação a isso. Dependendo de quantas permissões você marcar aqui, um cálculo vai ser gerado e vai ser gerado um número aqui que representa as permissões que o cargo do seu bot vai ter naquele servidor. Obviamente, se o bot é seu e você vai adicionar no seu servidor, você pode colocar como administrador. Mas outras pessoas que vão adicionar seu bot, talvez elas não confiem em você e não vai querer colocar administrador lá. Então eles vão estar definindo aqui umas permissões só de leitura e de escrita. Então se o seu bot no futuro tiver algum comando que precise de mais permissões, precisa executar funções administrativas, você deve organizar em relação a isso e orientar as pessoas que, ó, meu bot funciona, mas ele precisa de permissões administrativas, senão ele não vai funcionar. Vocês podem estar se aprofundando mais sobre isso com o tempo. Fiquem tranquilos que como tudo isso aqui vai estar sendo novidade para muita gente, algumas pessoas ainda não vão entender. Mas com o tempo as coisas vão se organizando e você vai entendendo. Nesse caso a gente vai deixar aqui apenas o administrador, que basicamente o administrador tem todas as funções aqui juntas e você não precisa se preocupar com elas. Aqui a gente vai colocar o ID do seu bot. Para que você pegue o ID do seu bot, você vai estar lá na página do portal desenvolvedor onde a gente estava. A gente vai voltar aqui em geral e aqui, ó, você vai ter aqui o ID do seu bot. A gente vai estar copiando e colando aqui embaixo e dando Enter. Assim que você der Enter, o link já vai ser gerado aqui com as permissões. A gente pode clicar nesse link ou simplesmente copiar ele e colar. A gente vai clicar, já abriu ele aqui em cima do navegador. O meu novo bot vai ser adicionado no servidor teste aqui e ele vai iniciar com a permissão administrador. Lembrando, eu marquei a permissão administrativa, por isso que apareceu aqui. Se eu tivesse marcado mais permissões lá, elas apareceriam aqui também. A gente vai autorizar, ele vai me perguntar se eu não sou um robô e vai validar a minha autorização. Se eu entrar lá no meu servidor teste agora, o meu bot já vai estar adicionado e online. Olha que legal. Então a gente conseguiu com 3 linhas apenas aqui no nosso Visual Code iniciar o nosso maravilhoso bot. A terceira parte desse vídeo a gente vai estar trazendo mais informações sobre eventos e outras coisas relacionadas a comandos dos seus bots. Então a gente vai parar por aqui para a série de vídeos não ficar muito longa. Mais uma vez, tudo que vocês viram durante esse vídeo, espero que vocês pratiquem, busquem mais informações sobre isso para que vocês aperfeiçoem mais o conhecimento de vocês. Não se prendam somente ao que eu falo no vídeo aqui, porque aqui a gente está resumindo, não tem como falar de tudo. Às vezes a gente não lembra, às vezes é muita coisa para falar no vídeo e o vídeo fica muito longo. Então espero que vocês busquem mais conhecimentos a respeito do que foi falado aqui e se aperfeiçoem mais ainda. Tranquilo? Obrigado por me assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar em gostei e deixar seu comentário aí embaixo, porque ajuda demais. Então falou, abraço, até a parte 3 dessa série de vídeos.